A Páscoa é mais do que um período onde a gente se relembra de um fato histórico que aconteceu com Jesus Cristo séculos atrás. Na verdade, a realidade da morte e da ressurreição de Cristo tem poder de confrontar nossas vidas ainda hoje, da mesma maneira como confrontou a vida dos personagens bíblicos daquele tempo. Hoje a gente então dá início a uma nova série de mensagens, o caminho da ressurreição. Nossa ideia é ver como as experiências humanas acontecem e perceber biblicamente como a ressurreição do nosso Senhor confronta essas percepções da realidade que temos. Não há dúvida de que a dor da perda, o luto, seja uma das maiores dores que nós teremos que lidar ao longo da vida. Eu não sei se você já vivenciou essa realidade, mas perder pessoas que a gente ama, gente por quem nós desenvolvemos afeição, não é algo fácil. Perder um familiar não é fácil. Perder amigos, companheiros de jornada, perder irmãos da igreja, gente cuja presença traz impactos significativos na nossa vida, gente que deixou marcas e deixa marcas profundas na nossa história, de maneira que é muito difícil, às vezes, a gente pensar em como seriam as nossas vidas sem essas pessoas. E aí, quando a gente as perde, o sofrimento é muito intenso. Quando a gente pensa um pouco sobre esse tema, a gente começa a entender um pouco sobre a dor que os discípulos e familiares de Jesus sentiram ao longo da sua humilhante e dolorosa caminhada rumo ao Calvário, rumo à sua crucificação e morte. Mas antes de avançar, eu quero convidar você a fechar seus olhos e nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse instante de reflexão na palavra. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta, Pai. E o desejo dos nossos corações é de ouvir a Tua voz e de sermos alimentados, Pai, confrontados com a Tua verdade. Que a Tua verdade, que a Tua palavra, que é a verdade, faça sentido para as nossas vidas. Que a gente consiga perceber de maneira muito clara a direção que o Senhor está apontando para a gente. E que o ouvir da Tua palavra, o ouvir da Tua voz, direcione os nossos corações a viver de acordo com a Tua vontade, honrando o Teu nome, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então nós vimos que lidar com a dor da perda é algo muito difícil. Jesus havia feito parte da vida daqueles homens e mulheres, dos seus discípulos, dos seus familiares, ao longo de alguns anos. E havia feito parte da vida deles de uma maneira significativa. Seus ensinamentos, as experiências, as histórias, as circunstâncias que eles viveram juntos, a caminhada ministerial de Jesus. Os seus discípulos e sua família presenciaram tudo isso. O Mestre tinha trazido sentido à vida de homens e mulheres absolutamente comuns, pessoas comuns como eu e você. Alguns eram marginalizados. Outros não chegavam a ser marginalizados, mas estavam longe de ocupar qualquer tipo de destaque socialmente falando. Não à toa, quando Jesus é preso, condenado e morto, isso é um grande choque para cada um dos seus seguidores. Isso é um grande choque para aquelas pessoas que caminharam com ele. Um grande choque. Porque eles tiveram que lidar com a dolorosa realidade da perda. E lidar com a realidade da perda não é algo fácil. Tendo dito isso, eu quero convidar então você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 20, versículos de 1 a 18. Na mensagem de hoje nós falaremos sobre Maria Madalena e a dor da perda. Esse é o tema da nossa mensagem. Maria Madalena e a dor da perda, João 20, versículos de 1 a 18, onde nós lemos assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro
e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. O corpo de Jesus havia sido colocado no sepulcro na sexta-feira, antes do início do Shabá. Durante o sábado, dia reservado, dia guardado para o Senhor, aquelas mulheres ficaram em casa, como deveriam fazer segundo a lei. Contudo, no primeiro dia da semana, no domingo, elas correram para o sepulcro ainda de madrugada, antes de nascer do sol. Embora o Evangelho de João não nos fale isso, a leitura dos evangelhos sinóticos traz para a gente a informação de que Maria não estava ali sozinha, existiam outras mulheres ali com ela. E o fato delas terem ido tão cedo ao sepulcro certamente mostra para a gente como elas estavam abaladas com a perda do seu Senhor. É como se o texto dissesse para a gente: olha, ficar em casa não era uma opção, era algo impensado, tal nível de inquietude. Elas queriam pelo menos estar perto da tumba, prestar suas homenagens. Elas já haviam tido que esperar durante todo o sábado, e agora, antes que o domingo amanhecesse, antes que o sol raiasse, elas já estavam ali, indo em direção ao sepulcro. E quando elas chegam ao sepulcro, elas se deparam com a pedra removida. Imediatamente saem para contar a Pedro e a João o que elas tinham visto. Muito provavelmente a escolha de Pedro e João se dá no fato de que eles estavam entre aqueles discípulos que eram os mais chegados ao Mestre. Pedro e João, tendo ouvido o relato de Maria, imediatamente vão ao túmulo para confirmar o que lhes fora dito. E lá eles encontram um sepulcro vazio. As faixas de linho utilizadas para enrolar o corpo estavam dobradas, e o lenço que era colocado na cabeça também dobrado, mas o corpo de Jesus não estava ali. Não estava ali.
As faixas e o lenço estavam organizados, dobrados, mas o corpo não estava ali. O fato das faixas estarem dobradas e do lenço também estar dobrado parece apontar para o fato de que provavelmente o corpo não havia sido levado pelos inimigos. Afinal de contas, se o corpo de Jesus tivesse sido furtado pelos inimigos, muito provavelmente ou as ataduras iriam junto com o corpo, ou elas cairiam ao longo do caminho. Elas estariam caídas ao longo do caminho. O verso 8 do texto que nós lemos diz que a visão daquele cenário, de alguma forma, começou a construir a fé no coração de João. Talvez ele tenha se lembrado de textos das Escrituras que falavam sobre a ressurreição do Messias. Talvez ele tenha se lembrado de ensinamentos do próprio Cristo sobre sua ressurreição. Nós não sabemos. Mas o fato é que o verso 8 nos fala que João viu aquilo e creu, sem trazer um nível de especificação ao tipo de fé que João desenvolveu. Mas eu quero, contudo, focar com vocês e convidar vocês a focarem na atitude de Maria Madalena. Isso porque no texto nós lemos, Pedro e João voltam para casa, mas ela permanece ali. Ela permanece chorando na entrada do sepulcro. Segundo alguns comentaristas, o choro de Maria não era apenas um choro qualquer. Se trata de um choro de alguém que sofre uma dor devastadora, alguém que está chorando em soluços descontrolados, com um sentimento de profundo desamparo, de amargura de alma, de tristeza. Em meio, então, ao choro desesperado, Maria resolve se abaixar e olhar para dentro do sepulcro mais uma vez. E lá, o texto nos relata que ela vê 2 anjos vestidos de branco. 2 anjos. Mas percebam algo muito interessante. O estado emocional de Maria é tal que, embora ela tenha tido a visão de 2 anjos na sua frente, isso não a afeta. Basta a gente comparar o que acontece com homens e mulheres, com personagens bíblicos que tiveram experiências semelhantes. Via de regra, homens e mulheres do tempo bíblico que se encontraram com anjos foram tomados de grande agitação e temor. Maria, contudo, estava 100% focada na sua dor, aparentemente desconectada de todas as realidades que pudessem estar ao seu redor. Por isso ela não reage aos anjos, ela não reage. Ela olha para dentro do sepulcro, vê 2 anjos e não existe a fala de que ela é tomada por um temor ou que ela fica surpresa, nada. Ela não reage. E aí, frente a isso, o versículo 13 nos diz que os anjos perguntam a Maria: mulher, por que você está chorando? A pergunta dos anjos aponta para o fato de que aquela ocasião, ou naquela ocasião, o que se esperava não era um choro desesperado e um sentimento de desamparo. Mas o foco de Maria é tão voltado para encontrar o corpo do seu Senhor, para de alguma forma tentar aplacar a dor da perda que atravessava seu coração e tentar ficar perto do corpo. Ainda que fosse uma pessoa morta, que a resposta dela para a pergunta dos anjos é simplesmente: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Conversando com anjos, Maria não se dá conta do que está acontecendo. E aí o questionamento dela, o que ela tem dentro do coração, é tão somente a sua preocupação, a sua inquietação. Olha, eu quero encontrar o corpo do meu Senhor, para poder ficar mais um pouquinho, mais tempo perto dele, para que de alguma forma eu consiga aplacar essa dor da perda que eu tenho dentro do meu peito. Na continuação da narrativa, ela se vira e vê Jesus em pé. Mas notem, ela não o reconhece. Então, versículo 15, Jesus pergunta: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? E aí notem a narrativa: pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei.
Maria não reconhece Jesus. E ainda inconsciente do que ela estava vivendo, ela continua na sua busca pelo corpo, achando de alguma forma que a proximidade com o defunto pudesse aplacar a dor que existia no seu coração. A pergunta feita tanto pelos anjos como por Jesus é muito semelhante. Por que você está chorando? Não porque a perda de alguém não traga naturalmente a realidade da dor, mas porque a perda de Jesus e a morte e ressurreição de Jesus ressignificam o motivo do nosso choro. É como se eles estivessem dizendo: Maria, talvez você ainda não tenha entendido, mas hoje não é dia de choro, hoje é dia de celebração, hoje é dia de alegria. Afinal de contas, Jesus ressuscitou. E aí, finalmente, a gente tem o versículo 16, onde Jesus chama Maria pelo nome, pela maneira que ela era costumeiramente chamada. E aí ela reconhece a voz do seu Senhor. Quando Jesus vira e diz Maria, e ela ouve a voz do seu Senhor e ela o reconhece. Ela responde, Rabone, que quer dizer mestre. Certamente eu imagino que Maria foi tomada por uma alegria incomparável. Seu coração não cabia dentro de si a alegria, o contentamento de ver Jesus, de ver o seu mestre, de ver aquele que ela tinha perdido diante de si novamente. Jesus havia ressuscitado, seu mestre estava vivo. E aí a fala do versículo 17 parece aprontar para o fato de que Maria muito provavelmente abraçou Jesus, porque a fala de Jesus para ela é, olha, não me abrace agora. Não porque Jesus não pudesse ser tocado depois de ressurreto, a gente sabe que tempos depois ele é tocado pelos discípulos, ele inclusive encoraja Tomé a colocar a mão nos seus ferimentos, mas porque me parece que o abraço de Maria era aquele abraço com força de alguém que simplesmente não quer que o abraço acabe e quer ter o Senhor para si, permanecer com Ele ali do lado o tempo todo. E Jesus fala assim, não Maria, calma, não é tempo para isso, eu estou aqui, eu estou vivo. E Jesus finalmente dá uma missão para ela, dizendo, olha Maria, você vai sair daqui e você vai contar para os meus irmãos que eu estou vivo. Você vai ser a portadora desse anúncio, dessa notícia maravilhosa. Jesus ressuscitou. A morte não tem a última palavra. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus afeta completamente a maneira como nós lidamos com a morte e com a perda. Entenda bem isso. Para aqueles que creem em Jesus, a ressurreição muda tudo. Muda tudo. Nada é igual depois da ressurreição. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 e 14, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A ressurreição, na verdade, é o motivo da nossa esperança. A ressurreição faz com que a gente olhe de uma maneira completamente diferente para a realidade da vida e para a realidade da morte e para a realidade da perda. Afinal de contas, o sepulcro está vazio. Jesus venceu a morte. Como o apóstolo Paulo diz no capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus Cristo ressuscitou. A morte não tem a última palavra sobre nós. A morte não tem a última palavra sobre a minha vida e não tem a última palavra sobre a sua vida, porque Jesus venceu a morte, porque o sepulcro está vazio, porque a cruz está vazia. E essa realidade muda, afeta, transforma a maneira como nós lidamos com o sentimento de perda, com o sentimento de dor, causado pela perda, pelo falecimento de alguém, ou até mesmo com a nossa própria realidade de morte. Jesus, o Deus Filho, veio ao mundo, morreu no nosso lugar, pagou o
preço, a dívida que nós tínhamos com Deus por causa dos nossos pecados. E esse Jesus que fez isso, ressuscitou. E esse Jesus fez uma promessa para mim e para você, que a gente pode ler lá em João capítulo 11, versículos 25 e 26. Olha que promessa maravilhosa. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. E eu acho interessante que o versículo 26 de João 11 termine com uma pergunta. Você crê nisso? A fé em Jesus não é algo simplesmente teórico, não é um simples discurso ou uma afirmação. A fé em Jesus aponta para uma completa entrega de vida. Um compromisso real, uma dedicação confiante. Hoje a gente celebra o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, certamente o dia mais importante do nosso calendário litúrgico, nosso calendário enquanto cristãos. Mas o fato que a gente precisa entender é que o sepulcro está vazio e por isso eu e você não temos por que temer a morte, não temos por que temer a dor. Nós não sabemos o que nos aguarda, humanamente falando. A gente vive um tempo difícil. A gente vive um tempo muito difícil, a gente vive um tempo de pandemia e as pessoas são absolutamente tomadas pela dor da perda ou pela dor da possibilidade da perda de seus entes queridos, daqueles a quem nós amamos. E é natural que a gente sofra, a gente sinta saudade. Mas a ressurreição de Cristo traz para a gente uma nova lógica, um novo conceito a respeito da dor, da perda, para aqueles que creem em Cristo, porque se eu e você cremos em Cristo, se a nossa vida pertence ao Senhor, não temos por que temer a morte, não temos por que temer a morte das pessoas que nós amamos, não temos por que temer a nossa própria morte, porque Jesus Cristo ressuscitou. E assim como nós acabamos de ler, quem nele crê, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Nós temos a vida eterna. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E assim como o nosso Senhor ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele para estarmos com Ele na eternidade. O sepulcro está vazio e por isso nós não precisamos temer a morte. A ressurreição é a prova de que todas as pessoas que nele creem serão ressuscitadas da morte. Serão ressuscitadas da morte. Então a gente passa a encarar a dor da perda, nós que cremos em Jesus. Passamos a encarar a dor da perda e a nossa própria morte sob uma outra perspectiva. Porque para a gente a morte não significa mais apenas um sentimento de separação, de distância, mas a certeza da ressurreição que nos é dada na ressurreição em Cristo, traz para a gente um alento e a certeza de que um dia, nos encontraremos novamente. Nós que nele cremos, um dia estaremos todos juntos aos pés do nosso Senhor. Talvez você já tenha perdido pessoas que você ama, pessoas que são muito especiais para você. Eu espero que isso não tenha acontecido, mas a verdade é que faz parte da vida. A dor da perda é uma realidade que cada um de nós, em algum momento, vai precisar lidar. Mas a certeza bíblica é de que aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, viverão. E essa certeza, ela traz um alento para o nosso coração. Ela traz uma paz para o nosso coração. Isso não quer dizer que a gente não deva chorar, isso não quer dizer que a morte não seja um tempo de lamento, de dor. É evidente que é. Mas a ressurreição de Cristo muda todas as coisas. A gente olha para a morte e sabe que a morte não é a palavra final sobre a nossa vida. Nós que nele cremos, a palavra final sobre a nossa vida é o Senhor. O nosso Senhor está vivo. E porque o Senhor está vivo,
nós podemos crer no amanhã. Porque o Senhor está vivo, nós podemos lidar com as circunstâncias da vida e podemos lidar com as circunstâncias da morte. Porque o Senhor está vivo, nós podemos olhar para o futuro com expectativa e com esperança. O sepulcro está vazio. Um dia os olhos de todos nós irão se fechar. E é claro que isso vai resultar em lamento. Mas entenda, o lamento é diferente de desespero. É muito diferente. O desespero tem a ver com, exemplificando o contexto, aonde está o corpo do meu Senhor? Aonde ele está? Eu o perdi, não sei para onde ele vai. Agora o lamento a partir da ressurreição tem a ver com uma tristeza da separação, mas também com uma certeza. Eu sei bem aonde o meu pai, a minha mãe, o meu tio, minha avó e eu estaremos. Estamos com o Senhor. O dia em que os nossos olhos se fecharem, nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor. Por isso a gente não precisa se sentir desamparado. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós cremos. Jesus Cristo ressuscitou. Porque Ele vive, nós não precisamos temer a morte. Nós podemos crer que o nosso amanhã, seja aqui ou seja no céu, aonde quer que Ele esteja, nós estaremos com o Senhor ao nosso lado. Que essa certeza traga paz ao seu coração. Que você entenda de uma vez que Jesus venceu a morte. Que você entenda a promessa que o Evangelho faz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas eu não poderia terminar essa meditação falando especificamente para você que talvez esteja absolutamente assombrado com a realidade da morte. Eu quero te dizer que o texto bíblico faz uma promessa. Se você crê em Cristo, ainda que morra, você viverá. A grande pergunta que você precisa se fazer nessa manhã é: você crê em Cristo? Você acredita nisso? Você já se rendeu ao Senhor? Não existe esperança ou perspectiva para aqueles que não creem em Cristo. A vida é realmente marcada de incertezas para aqueles que acreditam que estão abandonados à própria sorte. Mas para aqueles que sabem que o seu Senhor ressuscitou e está vivo, a vida é marcada por certeza. A gente sente, a gente chora, mas a certeza para onde a gente vai, de qual é o nosso futuro, de qual é o nosso destino, traz amparo, traz quietude, traz segurança ao nosso coração. Você crê nisso? Se você ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, eu quero convidar você a fazer isso. Talvez seu coração esteja marcado de medo nesse tempo difícil. É tempo de se render ao Senhor. Nós não sabemos se teremos o amanhã. Eu não sei se eu vou ter o amanhã, nem você sabe. Mas uma coisa eu sei: quando eu creio em Cristo, ainda que eu morra, eu estarei vivo com Ele. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus de amor e de infinita bondade, nós queremos te louvar pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Como é maravilhoso ouvir e ler novamente que o sepulcro está vazio. Como é maravilhoso saber que a morte não foi capaz de deter o nosso Senhor. Como isso traz esperança, como isso muda tudo no nosso coração. Como isso nos muda a maneira como a gente lida com a circunstância talvez mais difícil da vida, que é a realidade da morte, a realidade da perda. A certeza de que o Senhor nos ama e a certeza, Pai, de que um dia estaremos juntos contigo, traz amparo ao nosso coração. Mas nesse instante, Senhor, eu quero te pedir de uma maneira muito especial, por aqueles que ainda não creem em Ti. Porque a Tua palavra é muito objetiva quando diz que a certeza, ela é decorrente da crença em Ti.
A certeza com relação ao nosso futuro e a segurança com relação ao futuro ao teu lado, ela é decorrente, ela é um desdobramento da nossa crença, do nosso compromisso, da nossa fé no Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Eu quero te pedir então, Senhor, por essas pessoas que talvez ainda não tenham tido um encontro contigo, pessoas que estejam completamente assombradas, amedrontadas com a realidade da morte, que essas pessoas entendam através da ação do Teu Espírito Santo, Pai, que crendo em Ti, que se entregando completamente a Ti, Senhor Deus, o Senhor é um Deus que traz certezas aos nossos corações. Nós queremos entregar a vida de cada um de nós nas Tuas mãos. A gente vive um tempo muito difícil, Pai, e possivelmente, nós não esperamos isso, mas possivelmente, muitos de nós, muitas das pessoas que hoje participam desse culto, em algum momento, e a gente espera que seja o mais longe possível, terão que lidar com a realidade da perda de entes queridos, de familiares, de amigos, de conhecidos, mas que a nossa fé em Ti, a nossa certeza de que a morte não tem a última palavra sobre as nossas vidas, traga paz ao nosso coração em meio a tudo isso, em nome de Jesus. Amém.